Caio, qual a sua opinião sobre os dons de pentecostais nas igrejas? Ai, meu filho, é longo. Eu tenho um livro que eu Hum. acho um dos melhores livros que tem no mercado até o dia de hoje. Eu escrevi esse livro há anos, muitos anos. E é um livro que, do ponto de vista bíblico, eu não tenho o que tirar nem o que botar, até hoje. Eu ainda era pastor em Manaus, para você ter uma ideia. Aí foi por volta de 78, 79, que eu fiz o estudo bíblico em detalhes na igreja de Manaus, sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, a plenitude do Espírito, a ação do Espírito para além do coração humano, na natureza, na criação, em todas as coisas, enfim, na política, na história, o Espírito, o trabalho do Espírito Santo. E é um livro que depois foi publicado, inclusive, por editoras pentecostais, porque ele desmistifica um monte de coisas, acaba com essa história de dizer que batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção, acaba com uma quantidade enorme de mitos pentecostais, acaba com 99% dos dons de profecia, que são invenções fajutas, que um cara com a minha experiência, já passando na porta, já sabe se é fajutice ou não é fajutice, porque 90 e tantos por cento das profecias são exatamente as mesmas em todos os lugares e as pessoas são mobilizadas pelas mesmas invenções, sempre, e dão dinheiro. O falar em línguas em geral nas igrejas é obrigatório. Se o cara não fala em línguas, não foi batizado com o Espírito Santo. Se não foi batizado com o Espírito Santo, não tem a segunda bênção. Se não tem a segunda bênção, não tem poder espiritual. Aí ele inventa a língua, ele fala em línguas, como a da Michele Bolsonaro. Tu, 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 ta, 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 ti, 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 ta, ta, tu, 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 tu. E aí vai falando. Em geral, é uma pessoa amiga que ora com o mais novo, e o mais novo acaba absorvendo as línguas estranhas do mais velho, ou é a pastora da igreja, ou a mulher do pastor, que fica falando aquela língua, é sempre a mesma repetição. Não é a língua de uma algaravia estática, porque o fenômeno das línguas estranhas, ele se manifesta de 3 modos diferentes, pelo menos. Número 1 é através de algaravias estáticas, que é essa língua que não corresponde a nenhuma outra língua, que Paulo diz em 1 Coríntios 14, que é uma língua que ninguém entende, que é aquela língua que só Deus entende. Portanto, não é uma língua desse mundo, senão qualquer pessoa que soubesse aquela linguagem saberia. E a interpretação é chamada de interpretação quando é uma língua que não é desse mundo, que tem a ver apenas com uma expressão psíquica, que Paulo diz que edifica o indivíduo. Eu chamo de uma expressão de um dom psicoterapêutico, porque por ele o indivíduo vaza emoções, sentimentos, sensações e percepções que nem chegaram à razão dele, nem chegaram ao inconsciente dele. É um mecanismo de extravasamento inconsciente, a língua estranha, que é uma algaravia estática, honesta e sincera. Por isso, Paulo não diz que ela é traduzida. Paulo diz que ela é interpretada. A gente traduz uma outra língua desse mundo, a gente interpreta um quadro, a gente interpreta uma música, a gente interpreta um pôr de sol, a gente interpreta o que carrega uma outra forma de expressão e linguagem. Eu, por exemplo, quando alguém está falando, por exemplo, em inglês, e eu vou traduzir, na maioria das vezes eu não gosto de traduzir, porque fica uma coisa assim ao pé da letra,
e o outro fala uma frasezinha curtinha e você traz outra frasezinha curtinha, fica uma coisa meio tosca no final. Eu prefiro deixar o cara falar lá uns 5 minutos e interpreto o que ele disse. E fica mais objetivo para quem ouve. A segunda maneira da expressão do dom de línguas é quando as pessoas estão falando, eventualmente, uma língua que elas nunca aprenderam. É uma língua de um povo, de uma etnia, que elas próprias nem sabem o que é, nem o que estão falando, nem que é uma língua pertencente a um povo. E aí existem pessoas no lugar que são originários daquele país, daquela etnia, daquela cultura, e entendem, e se chocam, como foi no dia de Pentecostes. Aqueles homens da Galileia, que não sabiam falar praticamente língua nenhuma, alguns deles aprenderam grego depois. Alguns deles não eram fluentes nem em hebraico. Eles só eram fluentes, muitos deles, em aramaico, que era a língua do povo. O hebraico era a língua dos judeus, especialmente da religião, do sacerdócio, da liturgia, das leituras, dos salmos. Mas na rua era o aramaico que rolava. E pessoas comuns e simples, a Galileia falava aramaico. Alguns deles vieram aprender grego depois, por causa da necessidade de se comunicarem fora do território de Israel. Alguns deles nem foram para fora de Israel pregar no início, porque ia dar muito trabalho aprender a língua dos outros povos que, conquanto estivessem sob o domínio do Império Romano, todo mundo falava grego e não latim. Então, ficaram em Jerusalém, que era mais cômodo. E o que aconteceu no Pentecoste? Aqueles homens incultos, tanto é que disseram, não são esses, porventura, galileus? O que era sinônimo de analfabetos, incultos, despreparados, que estão falando nas nossas próprias línguas maternas. E sabe quantas línguas maternas havia ali? 17 etnias são contadas ali. Pelo menos 17 etnias. Pelo menos 17 línguas maternas. Ou se para cada etnia não tivesse havido uma língua materna, mas uma quantidade enorme de línguas diferentes estavam sendo ouvidas por pessoas que as entendiam. Aquele foi o fenômeno de Atos, capítulo 12. E aí tem um terceiro tipo, que é quando você vê uma pessoa falando em língua que é uma algaravia estática, que quem entende, por exemplo, outras línguas, ouvindo aquela pessoinha falar ali ao seu lado, ela está falando uma algaravia estática. Repetindo, ela vai. Nesse caso, não é essa coisa de lágrimas, esse falar em línguas de lágrimas sem choro, eu não acredito em nenhum deles. Eu acredito em falar em línguas com muito quebrantamento e, às vezes, com muita alegria, com muito gozo. Gozo no espírito. Como muitas vezes no passado eu já disse que o falar em línguas era uma espécie de orgasmo do espírito. Aquele gozo do espírito, aquele prazer do espírito. E aí você vê, às vezes, uma pessoa genuinamente, como eu já vi, várias pessoas genuinamente falando numa algaravia estática sincera e genuína, e no mesmo lugar, no mesmo recinto, uma pessoa que só sabia falar, por exemplo, hebraico. Procurar alguém e dizer, meu Deus, como é que essa senhora, que parece que foi criada na favela, fala um hebraico escorreito? Como eu já vi uma pessoa que não sabia falar nem português direito, falar um inglês de escola, um inglês extraordinário,
chocante. Isso é genuíno. Pode até, às vezes, ser paranormal, porque existe também a condição paranormal. Havia alguém no auditório que sabia falar aquela língua, e essa pessoa, numa conexão de vibração e de amor que o Espírito Santo pode ter dado a ela leu aquilo que era a emanação linguística da pessoa, e o milagre foi se comunicar e dizer coisa com coisa, que ela própria não sabia, para o outro que recebia. Agora, 99% das línguas estranhas que vocês veem nas igrejas é tudo repetição fajuta, de gente que sozinha não faz aquilo, só faz em grupo. São línguas faladas em grupo, só para os outros olharem e dizerem: aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo está aqui. Profecia, a maioria delas fajutas. As curas divinas, eu raramente vejo uma. A maioria das curas que eu vejo por aí é tudo sugestão rápida, que passa horas depois, ou no máximo 48 horas depois, ou uma semana depois. E tem umas que duram muito tempo, duram um mês, aí daqui a pouco chega o cara todo torto lá de novo também, porque não foi curado, só foi sugestionado. Tem muita palha no meio pentecostal, palha. Não tem fogo santo. Tem muito fogo estranho, não fogo santo. Eu creio em fogo santo. Eu fui criado no meio dos dons verdadeiros. E eles não acontecem assim, pisca e tem uma visão de anjo. Não, não é assim. Acontece aqui, acontece ali, acontece acolá. Não é uma industrialização de pentecostalização de dons. Aonde você vir dons industrializados, corra. É mentira, é fajustice. É papo furado. E os caras falam em língua até para ver qual é a próxima frase que vão dizer. Servo meu, eis que o Senhor, eu, Senhor, te digo, aí aliandores, cantores, maliandores e lacaias, eu vou trazer alguém que vai te dar um carro novo, aí lá, 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 lá. Ele vai preparando o que ele vai dizer, e o cara ali, cada um pensa que é para si. Sai todo mundo dali dizendo: Deus falou comigo hoje. Porque todo mundo não conhece a palavra, não conhece nada. E o meio pentecostal, meu Deus, está mais cego, está mais perdido do que cego que caiu de caminhão de mudança. Não sabem nem para onde ir, infelizmente. Agora, quem quiser, tem um livro meu aí maravilhoso. O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Vocês já deviam estar lendo esse livro há anos. Ele é também um preventivo contra o pecado, contra o Espírito Santo, sabia? Lá nesse livro eu bato nessa tese. Isso eu tinha lá os meus 24 anos quando eu escrevi o livro. Bato nessa tese dizendo que uma quantidade enorme de pessoas estava enlouquecendo por causa do pentecostalismo insalubre, doente, perverso. Eu dou todas as razões que eu repito até hoje, repeti hoje aqui. Então peguem aí, Braulio, o Espírito Santo, Deus que habita em nós. Cadê? Deve estar indo em livros, por aí. O que houve, Braulio, que eu não estou te ouvindo? Não estou te ouvindo, Braulio. Aqui, Caio, ele não tá aqui no seu site da Prologos, né? Não? Será que ele está esgotado? Eu digitei para buscar ele aqui, eu não achei, ó. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Quando você começou a falar, eu já tinha pesquisado. Uhum. Sacou? Será que não tem nem Espírito Santo. Olha lá, eu botei o nome, a palavra-chave aqui, ó. E ele não vem. Aí eu vou tentar no e-book aqui, e-books, né? Portal Caio Fábio, e-books, a gente tem Bastidores dos Espíritos, Apocalipse da Igreja no Divã, Um Só Caminho, Sem Barganhas, Enigma, não tem também esse não. Então, olha, eu vou sair daqui e vou pedir ao meu filho para acelerar a reimpressão desse livro o quanto antes. Isso é importante.
Muito, 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 muito importante. Então, aí no portal, no entanto, se o Braulio escrever Espírito Santo, vocês vão ver a quantidade enorme de registros, de textos e de vídeos meus a respeito disso. Eu nunca mais fiz um estudo bíblico a respeito, porque, sinceramente, eu cansei. Eu cansei. E uma das razões pelas quais eu cansei é que eu fui vendo de uns 30 anos para cá que essa nova geração não quer aprender nada, 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 nada de coisa nenhuma. Quantos tem registros aí? 900, Espírito Santo, que eu digitei, foi o que você falou. 919 ocorrências. Isso. Tá? E aí dá para a gente ver aí. Há umas coisinhas. Tem informativo, Igreja Presbiteriana. Igreja Presbiteriana considera Samuel doctor herege, deve ser um informativo, né? Carta, sou uma destruidora de pastores. Venho da magia, sou crente há 12 anos, mas não tomo posse da, não sei o que é, cartas. Pastores do grupo de amigos da cidade. O que foi feito da igreja? Deus versus diabo na empresa. Livro, O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Indicação com carinho para você e seus amigos. Aqui fala um pouco do livro. Dá para clicar? É um vídeo de 2017, tá no YouTube, tá? Ah, tá. É um vídeo do YouTube de 2017. Deixa eu ver o que mais. Então, se procurar aqui, Livro Espírito Santo, Deus que vive em nós, no YouTube, vai encontrar esse vídeo, tá, Caio? Tá. E se procurar no portal? Então, tá no portal. Isso aqui é uma ocorrência do portal. Do portal. Isso é uma das ocorrências do portal, é esse vídeo também. Mas aqui ele tá muito em... É porque como nós temos 919, ou seja, é muita coisa. Pois é, porque não teve especificidade. Espíritos, podia botar os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, para não ficar vago. Os dons do Espírito Santo. E aí, gente boa, por favor, aproveitem. 85, Caio. 85. Aí podia dar uma olhada, por favor? Eu tô aqui, eu tô no ar. Sou uma destruidora de pastores, 1 e 2 apareceu de novo. Então deve ter Espírito Santo aí dentro. Vai, pode ir em frente, tem por Espírito favor. Santo. Anjos são espíritos amigos e que Deus, espíritos amigos de Deus e dos homens. É uma devocional. Igreja Presbiteriana aquele mesmo. Os dos anjos trazem dons também. Mas vamos lá. Anjos são tal, igreja... Isso, deixa eu ver aqui. O que tem para baixo? Crescendo na graça e no conhecimento do Evangelho. Sou ridicularizado por buscar servir. São cartas. Isso. A queda de Satanás e as nossas quedas satânicas são reflexões. Ok? Sim. Aí aqui apareceu carta também. Amiga dos 5 ministérios. Aí nós temos aqui 2 vídeos do YouTube. Aí, ó, você passou do dons espirituais. Caio, eu devo buscar dons espirituais, como dons de línguas, revelações, etc. É um vídeo esse aqui, ó. Tá começando a chegar aí É um vídeo. O que são e como são os dons do Espírito Santo? Outro vídeo. Isso. Mas e aí ainda tem mais, não tem? Tem muito ainda. Então, por favor, mostra pra gente. Estou mostrando. De Angola, fui à vigília e caí no chão. Antônio Elias e Jaquelu. Cartas. Tem uma amiga que virou espírita, que eu faço cartas. Os dons espirituais. Tem uma carta falando. Isso. Vi Lutero e pensei no que você propõe. É uma carta. A mente de Paulo. O corpo de Cristo não é uma criação do Dr. Frankenstein. Dons do Espírito existem com mais amor e liberdade. Não falsifique nada do Espírito Santo. É um vídeo. Aí vai, que você vai ter, todos vocês terão, mas eu vou pedir para o Davi apressar a republicação do livro Espírito Santo, Deus que vive em nós.